dos livros apócrifos. Meu nome é Denilson e nós estamos aqui todos os dias lendo uma história, né? Eu queria que vocês acompanhassem comigo a linha de raciocínio. A gente aqui nós não estamos batendo o que é verdade, tá? Por isso que todo mundo pesquisa e nós temos que pesquisar muito. Tem muita história ocultada nas escrituras e que a gente precisa descobrir. A maior dela, para mim, assim, disparado, é o nome de Yahushua, né, que eu sempre falo para os senhores, ó. Essa é uma Bíblia Dalit, tá? Não é uma Bíblia, não é essa Bíblia aqui do João Ferreira de Almeida. Cadê a Bíblia? Ah, tá aqui. Não é a Bíblia do João Ferreira de Almeida, não é essa Bíblia aqui. Não foi escrita por padres. Essa aqui foi escrita por padres. Essa daqui foi escrita pelos judeus, por rabino. Então aqui, não sei se é rabino, mas a tradução dela foi obedeceu lá os critérios, né, da tradução. Olha aí, ó, o nome do Salvador nunca foi Jesus, é esse aqui, ó. Yahushua, tá vendo? Yahushua, tá vendo? Bem grande aí, ó. Deve estar o contra na sua televisão, mas não tem problema não. Ó. Yahushua, tá vendo? Esse é o nome do Salvador. Não tem nada a ver com Jesus, tá? Bom. E hoje nós vamos falar sobre... Você já ouviu muitas pessoas falarem, muitos evangélicos falarem. Pessoa que está com Yahushua fala, todo mundo fala da chave da vida e a morte. E onde está isso na Bíblia? No livro de Apocalipse, está dizendo o seguinte, a gente vai saber... Eu vou contar uma história para vocês de Melquisedeque. Entre o cetro de Melquisedeque e a chave da vida e da morte. O que eles têm em comum, os dois, esses dois temas? O que tem em comum? O cetro de Melquisedeque e a chave da vida e da morte de Yahushua. Aí ele está dizendo no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, logo no iniciozinho do livro de Apocalipse, está dizendo assim, ó, essa Bíblia aí é uma Bíblia King James atualizada, tá, gente? Ela está em PDF e é digital. A maioria agora tem Bíblia digital, então fica mais fácil de vocês consultarem. Quem não tem, pega a Bíblia mesmo física e vai lá no livro de Apocalipse lá e vê lá, livro de Apocalipse, tá bom? Vamos lá. Então está dizendo assim, ó, versículo 18. Eu sou o que vive. Quem está falando isso aí é Yahushua. Estive morto. Então ele morreu. Ó, para a pessoa que não acredita que Yahushua morreu, tem uma frente aí, pessoa que acredita em Yahushua, que acredita que ele não morreu, que no momento exato que ele ia morrer, ele saiu. Mas não foi, ó. Eu sou o que vive. Ó, o livro de Apocalipse falando. Ó. Vamos pela hermenêutica, a interpretação da palavra. Estive morto. Se ele esteve morto, ele morreu realmente. Como carne, ele morreu. Ok? Então, quebra aquele negócio das pessoas dizem assim, o Yahushua não morreu, não. Na hora ele não morreu. Morreu. Eu sou o que vive. Ele disse, eu sou o que vive. E ele esteve morto. Mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo a chave da morte e do inferno. Não está falando que possui a chave da vida, não. Ele possui a chave da morte e do inferno. Está na mão de Yahushua. Show? Legal? Agora nós vamos ler a história do cetro de Melquisedeque. Vamos ver lá. Vamos ver se ela tá... tá aqui já pra gente ver. Tá no livro de Melquisedeque. Melquisedeque, se eu não me engano, na página... Deixa eu ver se vai passar lá na página lá. Fomos lá pro finalzinho, mas não tem problema não. A gente vai contar a história pra você. Página 29, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, qual é a página. E, assim, a gente tem que estar... bem certinho. O livro é de Melquisedeque, pessoal. O livro de Melquisedeque é na página 69. Vamos lá. Livro de Melquisedeque, a página 69. Vamos lá. Vamos para a página 69 para vocês entenderem o que eu estou falando aqui agora. Página 85, página 69. Aqui, ó, 69, 67, 68, 69. 69, aqui, ó. Vou pular aqui um pouco. Não, 68. 69. Vou contar essa história para vocês no capítulo 15.
da história de Melquisedeque. A gente já, no vídeo passado, nós explicamos sobre Melquisedeque com um livro esotérico, e vamos ler agora um livro apócrifo de Melquisedeque. Tem tantas informações sobre Melquisedeque. Melquisedeque, gente, ele... Como é que eu posso falar para você ligar uma linha de raciocínio, tá? O pai nunca poderia ter mandado o filho se ele não tivesse vindo aqui na terra provar. Foi do pai, foi de Yahweh, que foi feita a forma para todos nós. Vamos linkar uma coisa ou outra. Ó, pega a sua Bíblia, vou pegar até a Bíblia dos padres, a Bíblia que você tem, ó. No capítulo diz, tá? Na criação do homem, no capítulo 2, se eu não me engano. Aqui está falando assim, ó. Façamos o homem, como o homem foi formado. O Senhor Deus diz, façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. Ele está aqui no capítulo... Cadê? Deixa eu ver aqui. Gente, está no capítulo 1 ou no capítulo 2 do livro de Gênesis. Ele está dizendo assim, ó, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, no livro de Gênesis. Então, vamos ligar a linha de raciocínio lógico. Para ele fazer o homem a imagem e semelhança, ele tinha que ter no mínimo um modelo, um protótipo, uma forma. Essa aqui, ó, é a forma do Criador. Então, Melquisedeque, segundo os livros apócrifos, Melquisedeque era a manifestação de Yahweh como ser humano, como homem. E Yahweh acompanhou Adão e Eva do início ao final lá no jardim, gente. Ele emprestou a forma dele para fazer o homem e a forma para fazer a mulher. Ele emprestou a forma dele. Então, Melquisedeque foi colocado no centro da terra. Onde era o centro da terra? Yahushurun. Está submersa essa cidade, da onde emanou toda a energia para fazer esse planeta. Nós vamos encontrar referência disso aí no livro, por exemplo, quando Noé desce da arca e dá um mandamento para Sem levar os restos mortais de Adão e colocar no Gólgota. Isso tudo está no apócrifo. Mas eu não vou sair muito daí para a gente contar essa história para vocês. Então, lá em Salem, ou lá em Yahushalaim, melhor falando, existe uma magia, né? Uma magia, um encanto, algo do poder de Yahweh. E tem uma história que simboliza muito essa história do cetro e da chave do inferno e da morte, que foi perdida por Melquisedeque. Foi perdida por Melquisedeque. Olha aí. Então Salém era uma cidade onde todos os reinos invejavam essa cidade, cercavam ela, porque lá estava o sumo sacerdote, que ninguém conhecia de onde ele tinha vindo, chamado Melquisedeque. E Salém crescia em felicidade e paz, com alegria. Os súditos reuniam-se a cada dia amanhecer para ouvirem, cantarem, tocarem sublimes composições de Melquisedeque. Então as composições que eles cantavam. Então, para tu ver que Melquisedeque ama, ou o pai ama as canções, né? Eles cantavam, eles tocaram e cantaram música de Melquisedeque, que inspiravam atos de bondade e paz. Olha aí, pessoal, ó. Entre as amizades nascidas e fortalecidas em virtude da música harmoniosa. Olha que detalhe interessante. Sobressaía aquela que unia o príncipe a Samael. Então, é uma alusão, tá? Ao Lúcifer e ao Melquisedeque, ao pai e ao filho, chamado Lúcifer, o Samaú. Samael porque é grego. Vocês estão compreendendo a história? É fantástica essa história. Então, desde que passaram a residir na mansão do monte, olha aí, hein? Que monte é esse? Monte Sião. Samael tornou-se seu companheiro constante. Então, Samael era o filho entre aspas, de Melquisedeque. Isso é numa suposição, pessoal. Não estou afirmando nada aqui não, por favor. Eles passavam longas horas juntos, meditando sobre as leis do pergaminho. Então, tinham papiros,
tinha um manuscrito e tinham ordens celestiais e elas registradas. Então essa história de registro não é da agora e não é daqui da terra. Com admiração, os súditos honrados via o filho de Adonia transformar aquelas leis em lindas canções. As doces melodias nasciam dos seus lábios como o perfume de uma flor. Por isso que o pessoal fala que o Lúcifer é o maestro do coro angelical, né? Agora você vai entender por quê. Consciente da importância da música na preservação da harmonia da paz de Salem, então a música regia o canto, regia vibração. Vibração é o Criador, ele disse, haja luz. Então, através do som, ele criou a luz. Então, na preservação da harmonia da paz de Salem, o príncipe, além do canto, passou a dedicar-se à música instrumental, sendo o seu instrumento preferido ao alaúde. Você pode perceber, gente, a música está em todos os momentos na nossa sociedade. Está no momento ruim, no momento bom, e a música incita, gente, a violência. Você sabia que a música, as ondas de megahertz, as ondas emitidas pela música, ela pode fazer você chorar. Uma música pode fazer você chorar, como uma música pode fazer você sentir raiva, sentir ódio. E o Lúcifer, ele era maestro do coro angelical. E ele sabe que o som, ele sabe o que agrada a Yahweh. Então você pode ver que as maiores blasfêmias, as maiores depravações estão nas músicas. Porque ele sabe direitinho que a música, ela toca a alma. A música toca a alma, tá, gente? A música toca a alma e enfeitiça as pessoas. Enfeitiça as pessoas. Haja vista, não tenho nada contra funk, pagode, samba. O som, o toque é muito bom. O problema é as letras que são colocadas, que as letras induzem. O som, ele toca a alma e a letra entra na sua cabeça. Então você vê que as letras, vamos supor, do funk, senta, 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 senta. Sentar é uma coisa normal, todo mundo senta, senta e levanta. Mas não é esse senta que a música diz. Esses trocadilhos faz com que as pessoas tenham aquilo que o pai não gosta, que é a maldade, gente. Promiscuidade. Pecado. Pecado e Criador não combinam. Então, consciente da importância da música na preservação da harmonia da paz de Salem, o príncipe, além do canto, passou a dedicar-se às músicas instrumental, sendo o seu instrumento preferido a alaúde. E por meio desses instrumentos, ele conseguia expressar com maior perfeição a riqueza no seu íntimo. Então, através da música, nós expressamos isso para o Criador. Tanto é que as igrejas usam isso. As igrejas usam, pode ver que todas as igrejas têm lá um tecladista, uma pessoa para fazer um fundo musical. Tem gente que só ora, tem pessoas que só conseguem orar com fundo musical. Você acredita nisso? Ela tem que botar um fundo musical para ela orar. Aconteceu comigo quando eu era pastor. Eu tinha que botar um fundo musical para eu poder orar. E com Yahweh e Yahushua não, você não precisa de som nenhum. Você precisa estar ligado, somente tem que estar limpa. Para você interligar, não precisa som na sua cabeça para você falar com o Criador. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? É muito, muito sério isso aí, hein, gente? Dos 6 anos de prova, 5 finalmente passaram Adonias, feliz por ver que até ali todos os habitantes de Salem haviam permanecido na lei e aos princípios contidos nos pergaminhos. E convocou um banquete. Então, depois de 6 anos, 6 anos, palavra número 6, 6 anos, mais ou menos 6.000 anos, tá? É uma alusão, tá, gente? Ele convocou um banquete. Ao término de 5 anos de prova, em 1 ano, 6, né? Foram 5 anos louvando, cantando, guardando o pergaminho, e 1 era de prova. Então, ao final desses 6 anos, ao final desses 5 para 6 anos, ele convocou um banquete, no qual faria importantes revelações. Então, Melquisedeque ia falar para todo mundo muitas informações importantes. Tendo tomado seus lugares diante do trono, os súditos, com alegria, uniram-se às vozes entoando um cântico de paz. Imagine um grande coral cantando a música da paz, sendo religioso, sendo regido por Samael, pelo Lúcifer. Depois de ouvir o rei, emocionado, dirigiu-se ao seu filho. Samael foi abraçado por Melquisedeque. Abraçando aos meios de aplauso a multidão agradecia a todos e reconheciam que a paz e a alegria em Salem eram em grande medida devido ao amor e à dedicação
e a dedicação do querido príncipe, que era autor daquelas doces canções. Olha, como Lúcifer, é uma alusão, tá, pessoal? Ele fazia muitas canções para o Pai soberano, Pai eterno, o Pai criador, o Altíssimo Yahweh. E isso na forma humana, gente. Olha só, veja que tudo que acontece assim, por isso que o Bafomé tem aquela expressão, assim como no céu, assim como na terra. Isso foi transferido para um reino aqui na terra de Salem, onde toda essa história foi narrada para que as pessoas tivessem um entendimento de como aconteceu a traição de Lúcifer para o nosso rei chamado, o primeiro rei, o grande rei, o criador e idealizador de tudo que existe aqui, chamado Melquisedeque. Os senhores estão entendendo a história, gente? Estão entendendo? Pois é, pois bem. Denilson, isso é verdade, isso é fictício, isso é como a Bíblia, gente. Eu estou contando e vocês vão analisando daí e vão pesquisando. Vocês têm que pesquisar, não precisa acreditar no que eu estou te falando. Pesquisem. A pesquisa que vai fazer vocês ter a base disso aí. Vamos lá. Então a paz e a alegria em Salem eram grandes medidas devido ao amor e dedicação do querido príncipe, que era autor daquelas 12 canções. Naquele momento de reconhecimento, gratidão, Adonia revelou o seu plano mantido até então em segredo. Com voz pausada, disse-lhe: súditos desse reino de paz, a minha alma está repleta de alegria, por contemplar nesse dia vossas faces mais radiantes que outrora. Vossas vestes continuam alvas e puras, quando recebeis de minhas mãos a harmonia de vossas vozes, instrumento que hoje são maiores. Tendo dito essas palavras, o rei acrescentou com solenidade: 1 ano de prova ainda resta, ao fim do qual sereis examinados. Permanecendo fiéis, como até aqui, sereis honrado, confirmado como súdito desse reino de paz, que é o reino do Criador. Se alguém for achado em falta, será banido, ainda que esse julgamento nos traga muita tristeza e sofrimento. Fala da salvação daqueles que vão estar no reino de Yahushua, aqueles que estarão dentro da cobertura de Yahushua, aquelas almas que serão salvas. Isso está dizendo em outras palavras, está vendo? E a palavra do rei levar aos súditos uma profunda reflexão. Todos examinando-se, indagavam-se reverentes. Reverentes. Estamos aprovados? O que você mais pergunta aí do outro lado? O que eu pergunto? O que nós perguntamos? Será que vamos ser salvos? Será que o que nós estamos fazendo é correto? Será que é Yahushua mesmo? E se nós estivermos errados? E se não houver salvação? E se você tivesse se afastado de tudo que é errado e hoje, chegando lá no final, não é nada daquilo? É como Yahushua falou, naquela passagem que os discípulos encontraram 2 homens expulsando demônios e eles queriam barrar os caras. E aí foram para ele: mestre, tem um cara ali expulsando demônio no teu nome. Aí ele falou o seguinte: olha, quem comigo não junta, quem comigo não espalha junta. Então eles estão fazendo, deixa que eles façam a obra lá. E em outra passagem ele falou o seguinte: Senhor, nós expulsamos demônio no seu nome, nós curamos enfermo, nós fomos visitar, fomos fazer visita, nós ficamos afastados do pecado, em teu nome, em nome de Jesus nós fizemos muita coisa, nós evangelizamos, nós fomos a presídio, em nome de Jesus nós demos doações, em nome de Jesus eu dei dízimo, em nome de Jesus eu fui à igreja todo domingo. Apartai de mim, nunca vos conheci. Será uma decepção para essa pessoa, né? Por que será que tem essa passagem assim? Por que na Bíblia tem essa passagem falando que Jesus fala assim: eu nunca vos conheci? Então o nome dele não é Jesus. Se nunca vos conheci, ele poderia falar o mínimo: não, eu sei que você me chamou pelo meu nome, mas não. Ele falou assim: apartai porque eu nunca vos conheci. Se nunca conheceu, porque você nunca invocou o nome dele. Você chamou o nome de outra pessoa pensando que era ele. É o que as pessoas evangélicas estão fazendo agora, chamando o nome de Jesus, trocando Jesus, que o nome verdadeiro é Yahushua, estão chamando de Jesus. E estão acreditando em Jesus, que Jesus é uma invenção de Roma, dos soldados romanos e do Império Romano. Jesus foi uma invenção do Deus Mitra,
dos adoradores do sol, dos idólatras, da idolatria do Deus Sol. Que a maioria do mundo adora o sol, né? O Ra. Por exemplo, os egípcios adoram o Deus Sol, o Ra, né? Só que Yahushua está acima de Jesus. Está anos-luz acima de Jesus. Jesus é um mito das pessoas, gente. Jesus é um nome fictício. E nós falamos isso todos os dias para os senhores, né? Como nós estamos contando essa história de Melquisedeque. E aí no vídeo passado nós vimos que de Melquisedeque foi formado Yahushua. Ele engravidou a Miriam através do seu corpo e do seu sangue. Ele colocou na boca de Miriam, num milagre de um teletransporte ao futuro. Ele foi o primeiro homem, né? O Criador, na forma humana, a viajar nos tempos e preparar o corpo dele para o filho que viria. Porque aí tem uma outra história muito, muito fantástica, que Yahushua deveria sair da descendência de Abel, mas Abel foi morto. Escuta essa história. Abel foi morto. Ali viria da raiz de Abel, os filhos de Abel, os descendentes de Abel, deveria vir Yahushua. Mas Yahushua foi morto, então Yahu criou um plano B. E qual era o plano B? Ele mesmo teria que tirar parte do corpo dele, usar um ser humano, uma mulher chamada Maria. Por isso que Yahushua é considerado um Deus. Por isso que ele diz que ele e o Pai é uma só pessoa. Yahushua e Yahu é uma só pessoa. Por causa disso, porque o corpo do Pai recebeu a alma Yahushua. A alma Yahushua foi a primeira alma criada, gerada de dentro. Foi o primeiro ser com alma que Yahu criou. Então não dá para a gente falar que Yahushua é Yahu. Não, Yahushua não é Yahu nesse sentido. Mas, não sei se vocês estão entendendo, mas ele é Yahu quando ele sai de Melquisedeque, das entranhas de Melquisedeque, porque teria que ser uma forma humana, não teria que ser uma forma espiritual, para não quebrar o elo, para não quebrar o acordo, porque senão o Pai seria o primeiro a quebrar o acordo. Se ele falou para os anjos não se misturar com os homens, é porque ele não queria que os anjos, na forma astral, se misturassem com homens. Eles fizeram isso. Mas ele não. Ele tinha a forma dele matéria. E a forma dele matéria, como seria morto por Samael, ele se transportou para o futuro e preservou a semente escondidinha de todos dentro de Maria, ou Miriam. Quando nasceu Yahushua nasceu com o corpo do Melquisedeque, porque eles mataram Melquisedeque e baniram o nome de Melquisedeque da escritura. Tiraram, sumiram, desapareceram com o nome Melquisedeque. Quem? Samael. Para as pessoas não conhecerem essa história que eu estou contando para vocês. Parece loucura, não parece? Eu sei que parece loucura. É fantástico o que eu estou falando para vocês, gente. Tá claro para vocês? Vocês conseguem entender a minha linha de raciocínio que eu passo para os senhores? Vocês conseguem? A minha didática ou a minha dialética é fácil de vocês compreenderem? Não estou falando de algo sobrenatural. Agora, vocês também não precisam acreditar em tudo que eu falo, tá? Por favor, tenham a bondade, pesquisem. Então, as palavras do rei levaram o súdito. Então, havia vê se não tem algo igual nisso que nós estamos vivendo. 6.000 anos, haverá um julgamento para toda a humanidade, e lá naquele reino, no reino de Salém, a mesma coisa aconteceu. Então, certo de que seriam vitoriosos os habitantes de Salém, pois amavam a Salém e as suas leis, uniram-se em voz num cântico expressivo de fidelidade. Ao terminar o cântico, Adonia revelou o seu grande segredo. Qual era o grande segredo de Adonia? Aqueles que forem aprovados, herdando este reino de paz, receberão como um rei o meu filho, a quem darei o trono glorificado dessa Salém vitoriosa. Olha aí, gente, olha só que coisa linda. O filho do Criador. Quem era o filho de Yahu? Yahushua, não é? Yahushua não é o filho de Yahu? Hein, gente? A revelação do rei foi aclamada por todos, então todos os seres celestiais aclamaram nesse momento. A ideia do idealizador chamado Melquisedeque. E a revelação do rei foi aclamada por todos com muito júbilo. Adonia, contudo, ainda não lhes revelara todo o seu plano, por isso, pedindo-lhe um silêncio, prosseguiu. O meu filho empunhará um cetro
especial. Quem é que venceu? Quem é que tem a chave da morte e do inferno? Quem é? Yahushua. Ele foi o único que venceu a corrida. Agora vamos ver. O meu filho empunhará um cetro especial, no qual selarei todo o direito de domínio. Seu cetro, simbolizando toda a harmonia, será um alaúde. Diante dessa revelação que todos sensibilizou, o príncipe, prostrando-se aos pés de seu pai, chorou, motivado por muita alegria, certo? E enquanto isso, todos aplaudiam com euforia, ensaiando a ver e arraiar desse dia em que a paz seria vitoriosa. É o dia que nós estamos esperando a paz. Adonias, chamando para si seu filho, chamado Samael, isso é uma alusão, tá, gente, a Yahweh e a Lúcifer. Concluiu dizendo: no governo de Salém, vitoriosa, tenho proposto fazer de Samael o primeiro depois de Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque era a forma de Yahweh, não podia ser. Quem seria depois de Melquisedeque? Era Yahushua? Não. Era Jesus? Não. Era Samael. Era o Lúcifer, o diabo, o Satanás que se transformou. Ele seria o primeiro. Escuta a história que aconteceu. Hein? Tá gostando da história? Poderia, essa história é fantástica que você conta. Como é que você tira essa história? Eu tô lendo, gente. O livro é de Melquisedeque, é um livro apócrifo. Então, clamando o pai junto do filho Samael, concluiu dizendo: no governo dessa Salém vitoriosa, da cidade de Jerusalém, da cidade prateada, tenho proposto fazer de Samael primeiro depois de Melquisedeque. A ele será confiado o pergaminho das leis, devendo ser o guardião e honra desse triunfante. Samael, ao conhecer os planos de Adonias, Lúcifer, ao conhecer os planos do Criador, de Melquisedeque, de Yahweh, vou botar Melquisedeque Yahweh, quanto ao futuro de Salém, encheu-se de euforia e contemplava agora risonho aquela cidade sem igual, imaginando o futuro da glória. Você, o rei dessa cidade, vou mandar em tudo. Lúcifer sempre pensou assim. Considerando as palavras do rei, que ele seria o segundo no reino, deixou-se ser dominado por um sentimento de exaltação. Ele, que até ali era em obediência às leis do pergaminho, vivera uma vida de humildade, começava a orgulhar-se de sua posição em seu devaneio, sentia-se junto ao trono, tendo os súditos de Salém aos seus pés. Olha, nem era, não fez nada, ele já estava se achando já o rei da cocada preta, o último biscoito do pacote, o último bichinho da goiaba branca. E aclamando com louvores, ele estava pensando já, né? Ele estava no devaneio, a sua grandeza. Samael, totalmente dominado por esse sentimento de grandeza, por isso que a gente diz que as pessoas que se exaltam aqui na internet, o camarada que está ensinando aqui, ele acha que ele é o professor de tudo. Não é nada, gente. Todos que se exaltam perante o Criador são humilhados. Todos os gênios que dizem são fortes, todos eles são humilhados, porque todo joelho tem que se dobrar diante de Yahushua. Ele sim é o Senhor de todas as coisas. E o nosso Pai Yahweh, o Criador de tudo. Clamando com louvores a sua grandeza, ele pensando, né? Samael, totalmente dominado por esse sentimento, não dava por conta de que estava sendo conduzido para um caminho perigoso. O orgulho que seduzira estava gerando o egoísmo, que logo se manifestava em cobiça. Uma semana após a revelação, os súditos promoveram uma festa em homenagem a Melquisedeque. Escuta a história. O futuro rei de Salém, vendo-o aclamando por todos os louvores, Samael teve o coração tomado por um estranho sentimento de inveja, fruto do orgulho e do egoísmo. Não podia suportar a todos eles louvando a Melquisedeque. Olha a ideia aí, ó. Vai vendo aí, gente. Não podia suportar o pensamento de ser deixado em segundo plano. Não era tão formoso, sábio quanto o príncipe. Era quase impossível disfarçar impossível disfarçar tal sentimento de infelicidade. Ficou com inveja de Melquisedeque, ele com ódio. Outro lado, Samuel encontrava pai. Desculpa, tá, pessoal? Deixa eu ajeitar o óculos aqui. Indizível prazer nos momentos em que, ao lado do príncipe,
recitava as leis contidas no pergaminho que eram transformadas em lindas canções. O cara deixou o mal entrar no coração dele, cara. Ele começou, ele sentiu ciúme, cara, sentiu inveja, sentiu ódio, sentiu tudo do Melquisedeque, o povo adorando o Melquisedeque, e ele já era rei por essência mesmo. Agora está de momento tornando-se desagradável, pois aquele princípio contrariaram os seus ideais. Decidiu, contudo, não revelar seu sentimento de revolta. Suportaria o antiquado pergaminho até que na sua autoridade pudesse bani-lo de novo do reino. Ele queria quebrar aquelas leis de harmonia. O diabo é contra a harmonia, contra a paz. Ele odeia a paz, ele odeia as pessoas do bem, ele odeia o amor. Tudo que é da paz, tudo que é certo, o diabo odeia, gente. Por isso que ele quer causar o caos, a desordem. Ele vive nisso. Ele vive na prostituição, na inveja, na briga, na ira, na competitividade de mercado, né? As pessoas hoje no capitalismo selvagem, é tudo dele, esse governo, a república é tudo dele. Nós vivemos em pleno reino. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Nós vivemos no reino dele. Ele criou essa competição. E o bem está nesse meio, a raiz do bem de Melquisedeque e de Yahushua está no meio desse povo. Os senhores podem ser a diferença. Talvez os senhores sejam um remanescente dessa cidade de Melquisedeque de Salém. Salém está dentro de nós. Os senhores estão compreendendo? É muito profundo, muito forte o que eu estou falando para todos vocês. É refletivo. Você tem que refletir nessa ideia que eu estou falando para vocês. Se vocês refletirem, pegarem a linha de pensamento que eu estou falando para vocês, olha, a mente já está se abrindo. Eu estou sentindo, estou vendo pessoas com a mente aberta. O que é mente aberta? Acabou aquele lance de religião do pastor tá mandando para você. Abre o teu coração. Não é abrir o coração, é abrir a mente. É você ter entendimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Uau, Denilson. Sensacional o que você está falando aí, cara. Pra gente, esse vídeo deveria se viralizar para a humanidade ler isso aí. Pois aqueles princípios contrariaram seus ideais. Então decidiu, contudo, não revelar o seu sentimento de revolta, suportaria o antiquado pergaminho. Ele queria destruir o pergaminho, ele quer destruir a paz, ele quer destruir a harmonia, ele quer destruir Yahweh, até que a sua autoridade pudesse. Então ele achando que ele subindo ao poder, ele iria acabar com a ideia daquele arcaico, né, rei Melquisedeque que ele detestava, tirando o cetro dele. Você já vai ver a história do cetro, já estamos chegando lá. Essa parada é estratégica, tá, pessoal? Para vocês começarem a refletir um pouquinho no que eu estou te falando. A sua mente tem que estar trabalhando em cima, prestando atenção no que eu estou falando, para você criar uma linha de raciocínio lógico, né? Nós temos essa capacidade de desenvolver a nossa capacidade cognitiva, da gente entender aquilo, a mensagem que está sendo passada. É uma mensagem tanto que eu estou passando para os senhores. Talvez eu não fale na língua do funkeiro, né? Talvez eu não fale na língua do pagodeiro, ou na língua do erudito, mas eu falo de maneira bem simples. Vamos lá? Então ele queria destruir o pergaminho que regia as leis de Salém. Ele queria destruir a harmonia, porque ele mesmo utilizou daquele pergaminho para fazer entoar canções de louvores ao Criador eterno e a Melquisedeque. Olha só como é que o diabo entra na vida das pessoas. Quantos casos de crime os senhores conhecem aí de pessoas que estão a inveja tomando conta? Por exemplo, a pessoa tem uma vida... tem um filme que todo mundo conhece chamado Ghost, do outro lado da vida. O cara tinha uma inveja do cara, da mulher do cara, né? O cara tinha uma mulher, o cara tinha uma vida e ele estava atrás de um objetivo, tinha um sonho, o cara foi lá com inveja, cara, destruiu o camarada, matou o cara, mandou matar, armou, contratou um assassino, o cara fez o inferno. Esse filme foi, assim, ele foi uma febre com todo mundo, em todo mundo, muita gente viu esse filme, os senhores acho que viram esse filme, se não viu, vejam, para ver Ghost, do outro lado da vida, vocês vão ver lá. É mais ou menos isso aí que aconteceu com Lúcifer, com esse camarada que tentou destruir, Melquisedeque. Na forma humana. Ele veio antes de Yahushua, tá?
E decidiu, contudo, não revelar os sentimentos de revolta. Suportaria adequado pergaminho até que as autoridades, até com a sua autoridade, pudesse bani-lo do novo reino que seria estabelecido. E não seria ele o guardião dessas leis? Ele iria fazer sumir essas leis honestas e direitas, se ele chegasse ao poder, né? Essa vitória ele procuraria alcançar mediante a influência e sabedoria, julgando o poder de influenciar. O filho de Adonias, com seu sonho de grandeza, Samael aproximou-se com euforia e passou a falar da glória do reino vindouro. Ande os dois cobertos de honra, desfrutariam os louvores de uma Salém vitoriosa. Ele queria ser a adoração de todo mundo, gente. Seriam eles os heróis, dos mais perfeitos, aí que vem aquelas conspiração dentro de governo, para derrubar governo, que na República tem muito, né? O vice-presidente arma para matar o presidente para poder entrar no lugar do presidente. Bom, os senhores nunca viram isso, né? Tudo na Terra, aqui é como aconteceu lá, gente. É a mesma coisa. As delirantes palavras do súdito honrado trouxeram preocupações e tristeza ao coração do jovem príncipe, pois não refletiam os ensinamentos de amor e humildade do pergaminho. Vendo seu íntimo amigo em perigo, Melquisedeque, com uma ternura jamais revelada, conduziu-os para junto do trono, onde, tomando o pergaminho, tinham dois rapazes lutando. Era o Samael e o Adonias. O Samael representa o capeta, tá, gente? Então o Samael que tinha isso no coração dele. Ele ia subir ao trono e ele ia acabar com aquela coisa, aquele marasmo, né? Tá todo mundo adorando, tal, louvor, ia parar com isso. Apesar dele entoar cânticos, hein? O reino de Salém será firmado sobre a humildade. Olha a humildade que eu sempre falo aí, que tem pessoas aí que prepotente, arrogante. Gente, a humildade é o esteio, é os pés disso aqui que nós estamos falando, da sua vida, de tudo. Humildade precede a honra. Humildade precede a honra. Eu vou bater nisso. O cara soberbo, a pessoa que é soberba, que ela acha que ela é alguma coisa. Eu sou Iarro. Ele é Iarro, ele, antes de tudo, ele é. Nós não somos nada. Eu sou o seu servo. Por isso que o Criador não fez a gente para a gente poder lembrar da nossa aparência. Porque você tem que lembrar da sua aparência quando você olha para outra pessoa. Quando você olhar para outra pessoa e tentar melhorar aquela pessoa, ajudar, se a pessoa está com um negócio na cabeça. Eu vi isso num vídeo, achei sensacional isso. Foi até a Regina que postou. Regina, valeu, gostei muito. Não sei nem qual é o rapaz, eu vou retransmitir isso, que é muito lindo isso, gente. É muito lindo. Você está vendo como é que a coisa, a informação que isso não é passado em culto nenhum evangelho? Talvez isso aí seria a aula do culto dominical na sua igreja. Tem pastores que aprendem com a gente, sabia disso? Eles vão lá retransmitindo isso. Tem gente que aprende com a gente aqui. Mas tranquilo, show de bola. Vai de boa, eu aprendi também com outra pessoa, eu aprendi ouvindo outras pessoas. Claro que eu criei a minha linha de raciocínio. Eu ouvi, aí eu fui lá pesquisar. Bom, eu ouvi, aí eu fui lá pesquisar. Aí eu entendi, eu tenho o meu entendimento. E no meu entendimento eu estou passando para vocês. Agora vocês estão ouvindo e vocês vão lá pesquisar e vão entendendo. E você está entendendo o que eu estou falando? Ninguém é dono de... Sabe quem é dono da patente? É Iarro, cara. Não tem patente de Yahushua. Não tem, o meu canal, o meu grupo, o meu grupo... Não, o grupo do Denilson criou o livro apócrifo, ninguém mais pode falar de livro apócrifo, Bulufas. Todo mundo pode falar de livro apócrifo, cara. Todo mundo pode falar de Yahushua. Todo mundo pode. Prepotente, arrogante, insolente. Todos podem falar do Criador. Me perdoe, gente, a minha exaltação. Me perdoe a minha maneira de falar. Mas isso é egoísmo, é mesquinho, mesquinhez. Isso não é de Iarro. Não é de Melquisedeque. Não é. Isso não é. Isso não está dentro dos contos de Melquisedeque. Não está, gente. Se você está me acompanhando até aí agora, 39 minutos, vocês estão entendendo o que eu estou falando. O Yahushua, cara, ele lavou os pés dos discípulos. O Yahushua comeu com os pecadores. O Yahushua nasceu dentro de uma caverna.
Ele tinha todos os motivos do mundo, todos, para ser o egoísta, o prepotente, o arrogante, mas não era. E nunca foi. E nunca será, porque ele falou que humildade, bem-aventurados humildes, bem-aventurados humildes. E isso bate muito com o Criador faz, porque quando a pessoa começa a encher de si, ela se torna igual a Samael, igual a Lúcifer, ela é igualzinha. Na primeira oportunidade ela vai dar rasteira em todo mundo. Bom, vamos lá. Então a humildade é o fruto do amor, sendo o contrário do orgulho, que pode manter a criatura presa ao pó, fazendo-se conectar com as limitações, iludindo-se com a mesma, com força de infinito valor. A humildade consiste no esquecimento de si, e este numa vida de abnegado serviço ao semelhante. Samael, esforçando-se para encobrir sua indignação, que ele já estava com raiva dentro dele, antes da leitura do pergaminho, que para ele era o ultrapassado, disse ao príncipe em tom de conselho: amigo, meu bom companheiro, palavras tenras, reinaremos numa Salém vitoriosa, que fulgará muito acima dos pergaminhos, cujos princípios foram cumpridos fielmente nesses anos de prova. A plena liberdade não será a glória de Salém? Ou seja, não podemos mudar depois que a gente tem o poder. Pois saiba que a completa liberdade não coexistirá com as leis, cujo objetivo encerra-se ao fim dos 5 anos. Caberá a nós dois coroarmos, aí tentando fazer a cabeça do outro, coroarmos Salém com honra de uma tal liberdade que gerará uma felicidade sem fim. Felicidade sem fim. Tal liberdade é impossível existir sob as limitações do pergaminho. Olha o que ele falou, hein? O filho do rei ficou muito abalado antes das palavras do amigo, que evidenciaram a loucura e como libertá-lo desse caimento de morte, o caminho de morte. Como é que ele podia fazer para mudar a cabeça? Não tinha, né? Ninguém em Salém, além de Melquisedeque, conhecia a triste condição de Samael. Olha, o Melquisedeque sabia quem era Samael. Com paciência, o príncipe procurava conscientizá-lo. O real pai sempre conhece todos os seus filhos, cujas leis não podiam jamais ser alteradas, pois isso seria o fim de toda a paz. O conselho do príncipe despertava finalmente no seu coração, meditando suas palavras, conscientizou-se de estar seguindo por um caminho enganoso, ao ver nos olhos daquele a quem tanto amava as lágrimas do arrependimento. O filho de Adonia alegrou-se com a sua vitória sobre o orgulho e o egoísmo, e os dias se seguiram. A libertação foram cheios de realizações, a prosseguir triunfante no caminho da humildade. Naqueles dias de júbilo, foi dada a ele a honra de conhecer o cetro que estava sendo moldado. Então toda a harmonia, a humildade, a bondade, a paz estava dentro de um cetro. A vida estava dentro de um cetro. Lembrou da chave lá do início, da primeira coisa que eu li para vocês em Apocalipse? Ele herdou a chave da morte e do inferno. Então essa primeira chave, esse primeiro cetro estava contido toda a harmonia do universo. Estava ali. Estava em jogo a nossa salvação ali. E no momento de descuido, Samael, que voltara a desfrutar de paz de espírito, permitiu que o seu coração novamente ficasse possuído de um sentimento de grandeza, que fez desencadear nova tormenta sobre a sua alma. E esse sentimento, isso já é a força de Terron, tá, gente? Tomando conta do coração dele. Esse sentimento do outro Deus que as pessoas não conhecem. Esse sentimento misto de orgulho e cobiça sobreveio no momento do princípio e mostrava-lhe o dourado alaúde, no qual estava sendo impresso o selo de todo o domínio. Então, de sua mansão, Samael contemplava Salém, resplendor matinal, vendo qual a noiva adornada à espera de seu rei. Cobiçou em seu delírio e passou a formular plano de conquistá-la, e já podia se sentir exaltado sobre o trono, tendo nas mãos o cetro precioso. Então ele queria roubar o cetro, de Melquisedeque, mas ele tinha que matar Melquisedeque, e ele o fez, ele matou Melquisedeque. Todos aclamariam com liberdade para a opressão daquelas leis. Salém seria um reino de completa liberdade e prazer. E dominado por essa cobiça, passou a maquinar o seu plano de conquista. Samael decidia agir subitamente entre os súbitos, levando a ver nos pergaminhos um empecilho de real liberdade. Palavra do Criador, tá, gente? Pergaminho, essas palavras que nós estamos lendo aí. E em sua missão de engano, agiria com aparente bondade, revelando interesse pelo crescimento da felicidade de todos.
pondo em prática seu plano, passou a visitar o súdito em sua mansão, falando-lhe das glórias do reino vindouro, onde desfrutariam, estava falando seu plano, né, de governo, tal, governo república. De grande era a sua influência em Salém. Todos admiravam sua beleza e sabedoria, porque ele tinha um plano arquitetado na cabeça. Tendo como... Já o da Adonias não, Adonias queria continuar no mesmo reino de Melquisedeque. Lembrando que isso é uma alusão ao governo república que existe hoje, a Yahushua e a Melquisedeque, a chave do cetro e a chave da morte, pessoal. Ninguém podia imaginar, em meio àquela atmosfera de júbilo e gratidão, a armadilha sutil que estava sendo colocada nas garras, da qual muitos poderiam cair por descuido. Em sua sedutora missão, Samael não falava contra o pergaminho. Aliás, louvava, ele disfarçava, né? Ele disfarçava. Então, vou pular aqui um pouquinho. Deixa eu parar aqui porque vai rolar um som aqui e vai atrapalhar minha linha de raciocínio. Infelizmente, eu moro num lugar que o pessoal quer ouvir as músicas. Então, vou terminar aqui agora, gente. Depois vocês podem ler o livro Melquisedeque. Vou terminar a linha de raciocínio. Esse cetro foi roubado por Samael. E Samael humilhou Melquisedeque, gente. Ele humilhou, ele roubou esse cetro. E esse cetro foi levado para o inferno, chegar no centro da terra. Então, por isso, quando Yahushua morreu, a primeira coisa que ele resgatou foi esse cetro, o cetro da vida e da morte. Ou seja, o cetro do inferno e da morte. E hoje está com Yahushua. E hoje você pode ter acesso a essas leis quando você aceita Yahushua. Breve nós estaremos falando mais sobre Melquisedeque, tá bom? Um forte abraço, um ótimo sábado para todos. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e nós estaremos juntos. Um abraço, pessoal. Tchau.